Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívicos. São 9h39 da manhã de terça-feira, horário solene, Bom Retiro. Horário Bom Retiro, eu estou aqui em Nagaland, em New Jersey, 9h39. Onde você está, Samuel? No escritório da Stand With Us, no nosso estúdio maravilhoso, 9h39, horário Bom Retiro. E nosso convidado ilustre, como diria o meu querido Reali Júnior nos tempos de Paris, né? Estava na Maison de la Radio, às margens do Rio Sena, não. O Guga, meu querido Guga Chakra, está quase nas margens do Rio Hudson. Exato, Caio. Estou aqui. Um dia. Bom, primeiro, obrigado por terem me convidado aqui para participar do podcast Levante. Estou no outro lado da margem, estou do lado de Nova York, no Upper West Side, em Manhattan. E, Caio, hoje é o dia que mais brasileiros na história verão New Jersey. Você sabe disso? Verdade. Hoje é o dia, provavelmente, porque o Fluminense disputa a semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea em New Jersey. Então, deve superar o anterior, foi Palmeiras e Porto. Né? Foi o dia que mais assistiram, mas agora, por ser semifinal, deve ultrapassar. Então, todos os olhos do Brasil estão para o teu território aí. É verdade. Como eu sempre digo, eu não moro na Grande Nova York, a gente mora na Grande New Jersey, Exato. A área metropolitana de New Jersey que engloba Manhattan e tal. E, antes de tudo, primeiros pêsames pelo desempenho do Palmeiras. E no 4 de julho, em Filadélfia. Eu estava lá, viu, Caio? Eu ainda estou bastante abalado, não vou negar, eu sou bem fanático pelo Palmeiras. Escuta, vocês querem mesmo me deixar fora dessa conversa, né? Futebol eu não entendo nada. Mas o importante é que hoje New Jersey está no centro do mundo. Tá bom. Sempre está no centro do mundo. A terra de Tony Soprano e Frank Sinatra sempre está no centro do mundo. Escuta o seguinte. Bem, eu vou apresentar o Guga. É uma coisa formal. Apresentar o Guga é meio ridículo, mas para apresentar. O Guga é infatigável nos mares, nas piscinas e no ar. Ele está nas organizações Globo. Quem não conhece o Guga é ridículo, porque ele é uma das presenças mais marcantes na televisão brasileira, no rádio, nos podcasts, etc., e nas redes sociais. E depois, no final, o Samuel, que se sente alijado dessa conversa de futebol, quer ter uma conversa no ar sobre águas frias com o Guga. Isso é para o final da conversa, Samuel, águas frias. Gosta, né? O Samuel gosta mesmo de fazer hiking, né? Ele se isola um mês no meio de Utah, né? Pelo que consta, fazendo hiking sozinho. Isso no foi meu trocadilho de esse ano de Costela Pirineus. No meu trocadilho de judeu, trek é drek, mas tudo bem, deixa pra lá. Drek é drek. Um dia, depois eu conto pro Guga o que é. É o seguinte, estamos muito felizes. É um dia legal estar com o Guga aqui, sempre tem muita polêmica com o Guga. A gente conversou antes de entrar no ar, e nos dias anteriores, que a ideia é uma conversa de bom astral, de alto astral. Por quê? O que nos une, nós três? O único palmeirense aqui é o Guga, né? Nós somos 3 paulistanos, que é uma coisa muito importante, e todos nós somos levantinos, né? Somos do Levante. Esse é o nosso nome do podcast, é Levante. E outra coisa que é fundamental para essa conversa, que por enquanto é uma conversa mole, papo furado de bar, de gente que está comendo bagel, tomando café na padaria, nós 3 somos tarados por política internacional, é nossa área de atuação, seja acadêmica, seja jornalística, todos com nossa formação acadêmica, e agora o Samuel é jornalista também, nessa área. Então, nossa ideia, justamente, é ter uma conversa. Vou deixar claro, conflito de interesse. Eu sou amigo do Guga. Já tivemos, inclusive, palestras na comunidade judaica em São Paulo. Né? O Rio também. E fomos comer no Xoxana depois. Mas levaram a gente para fazer um casamento gay no Museu Judaico. Na Rua da Graça. Lembro.
Shinagawa, que meu bisavô era um chefão. Bem, vamos lá. Imagine minha bisavó, meu bisavô lá em cima no céu, mas deixa para lá. E é o seguinte, a última vez que eu tive com o Guga no ar era nos tempos que a gente fazia remotamente o Manhattan Connection, 5 anos atrás, na época do Covid. O Guga integrou a bancada. Exatamente, aquele ano 2020 a gente fazia remoto e o Guga no ar. Então, estamos aqui de volta sem Covid. Escuta, nós estamos nesse papo aqui há 5 minutos, a gente é vigilante do tempo, aqui tem que saber. Então, vamos começar a trabalhar, né? Então, é um prazer estar com o Guga, novamente com o Samuel, nosso profeta, que diz que não é profeta. E vamos lá. Guga, a primeira pergunta. Você é um defensor infatigável da solução dos 2 estados, que hoje em dia se mostra muito distante. A realidade não permite falar em 2 estados. Mas você consegue vislumbrar uma outra solução para essa questão? Olha, a solução mais justa seria a solução de 2 estados, certo? Se a gente voltar para os anos 90, era a solução, assim, que era um consenso, inclusive, em Israel, entre os israelenses, era um consenso entre os palestinos, certo? É a solução mais justa, 2 povos vivendo em 2 estados, e claro que daí tem que ter todas as questões, os ajustes, a fronteira exata, status final de Jerusalém Oriental, a questão dos refugiados, mas enfim, essa solução claramente está bem distante, como você colocou, de funcionar, por mais que eu sei que você também defende, o Samuel acredito que também, mas é um fato que nunca esteve tão distante, que eu diria que já estava distante mesmo antes de outubro de 2023. A outra solução seria a solução de um Estado no qual todos são habitantes do Estado, independentemente da religião, da origem, basicamente ter um Estado que englobe tudo e com todos os cidadãos tendo direito a voto. Também considero uma solução justa, porém inviável, por uma série de circunstâncias, porque não funciona em nações como a Bélgica. Há uma grande dificuldade de funcionar na Bélgica. No Canadá funciona relativamente bem. Dá para pegar um exemplo mais próximo do Líbano, que também não funciona tão bem, né? Então, é extremamente complexo. A outra solução seria a solução de um Estado, que é na prática isso daí, porém, com 3 milhões de palestinos na Cisjordânia e 2 milhões na faixa de Gaza, sem direito nenhum. Essa é uma solução injusta, não é justa essa solução. E agora começou a surgir entre alas mais extremistas em Israel essa mesma solução de um Estado, porém com a expulsão dos palestinos, o que obviamente é injusto e também um crime contra a humanidade. Mas assim, são as 4. Eu acho que ainda deve haver uma insistência para a solução de um Estado, né? Um Estado ou não, 2? 2 estados. Um Estado? 2 estados. A solução de 2 É bom esclarecer estados. as coisas que não dá 2 confusão. estados. Para chegar a essa solução, só para rapidamente, eu acho que a autoridade palestina deveria convocar eleições, né? Tem que ter uma eleição. Mahmoud Abbas não tem essa força nesse momento. Israel, com o atual governo, tampouco tem condições, porque o atual governo de Netanyahu não aceita a solução de 2 estados. Outros governantes, eu acho que mudariam. Eu acho que tem que ter muito apoio. Eu acho fundamental o apoio das nações do Golfo Pérsico, que tem mais força, né? Dos Estados Unidos e também dos europeus, voltar a ter o debate, recolocar na mesa. Não vai ser amanhã, daqui a um ano, mas recolocar na mesa e retomar o discurso. Porque quando você retoma o discurso, sabe, aos poucos, a coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Porque falam muito palestino, israelense, esse povo aí no Oriente Médio fica se matando. Bom, nunca chegaram aos pés dos europeus, né? E os europeus hoje estão em paz, né? Alemanha, França, Reino Unido. Então, não dá para comparar. Nós somos, o povo do Oriente Médio é muito mais pacífico do que o povo, ou muito menos bélico do que o povo europeu. Então, se a Europa conseguiu, por que a região do Levante não conseguiria? Guga, eu vou pegar o gancho do que você mencionou em relação a eleições para te fazer uma primeira pergunta. O que você estima que aconteceria se houvesse
eleições, o Mahmoud Abbas sai de cena, há eleições e um grupo como o Hamas ganha as eleições. Para onde é que isso eventualmente leva a proposta de 2 estados? E eu não sei se você viu a publicação no Wall Street Journal de uma entrevista que foi feita com o Sheikh de Hebron, que juntou as famílias que representam aproximadamente 500 mil cidadãos do entorno de Hebron, dos 700 mil que estão lá, e que tem uma proposta fora da caixa que vem lá do professor Mordechai Kedar de Israel, que há décadas vem sugerindo a criação de emirados palestinos que interagiriam com Israel, comunidades independentes, para fugir da ideia de que a autoridade palestina não os representa, segundo a posição desses sheiks da região de Hebron. Então, como é que você vê esses dois problemas? Olha, começando pelo Hamas. O Hamas tem que se desarmar e tem que aceitar, pode ser um partido político, desde que não seja armado. E também tem que aceitar a solução de 2 estados. Lembrando que o atual governo israelense não reconhece o direito da Palestina existir, incluindo o primeiro-ministro Netanyahu. Então também deveria ter isso no outro lado. É tão repugnante não reconhecer o direito a uma Palestina independente, como não reconhecer o direito a uma Israel independente. Então teria que ser dentro do jogo. Você tem que entrar reconhecendo isso, na minha visão. Eu não acho que o Hamas ganharia essa eleição da autoridade palestina. Mas se ganhar, bom, ganhou, Israel ganhou uma coalizão de extrema direita as últimas eleições. Mas, enfim, o Hamas não pode seguir armado. Depois a gente fala da questão libanesa, porque eu acho que o que vem se aplicando ao Hezbollah deveria se aplicar ao Hamas. Você não pode ter uma milícia independente. Aliás, eu sou partidário da solução Costa Rica para um futuro Estado palestino, isto é, não ter exército. Eu acho que não precisa ter exército, e basta mencionar, Costa Rica é o país mais estável da América Central e é o único que não tem exército. Eu não sei se o Panamá tem, mas enfim. E é outro país estável, então também nem entra nessa questão. Sobre essa questão de Hebron veio essa matéria, mas isso daí é basicamente uma estratégia, vamos dividir os palestinos, que é uma coisa, a noção de rejeitar o Estado palestino. Poderiam ter vários emirados israelenses também, um em Tel Aviv, um em Jerusalém. Não, existe um sentimento muito claro entre a sociedade palestina. Sempre vai ter gente que fala diferente. Se você que eu conheço o Líbano, você vai ter várias posições. Não, tem que ter um Estado palestino para o povo palestino, aquele povo de lá. Eu sempre falo, meus avós não são palestinos por 5 quilômetros. Minha família está lá há milênios, sabe? Sim, não tem como, a gente é de lá. Meu avô e minha avó, todos os antepassados do meu avô e da minha avó são do Monte Hermon. Então, assim, não tem como discutir. O povo palestino é a mesma coisa. Estão lá desde sempre. Não dá para saber o que era 1.000, 1.500 anos atrás. É impossível saber, todos nós sabemos. Eles estão há muitas gerações. É o povo que está lá. Hoje, a demanda é por um Estado num território menor, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, essa é a questão. Tem que ter um Estado. Rejeitar isso é simplesmente repugnante. Existe, todo povo tem direito a um Estado ou a cidadania. A gente não pode esquecer, porque sempre mencionar, por que não falam dos curdos? Tudo bem, os curdos são cidadãos da Turquia, são cidadãos do Irã, são cidadãos do Iraque e são cidadãos da Síria. Os catalães são cidadãos da Espanha. Os bascos são cidadãos espanhóis. Então você pode, que seria a solução de um Estado, que basicamente você não retira nenhum assentamento da cidadania para todo mundo que está na Cisjordânia, para todos os palestinos, um direito, um voto. Só que daí é aquela tríade, que vocês dois, mais do que eu, conhecem há muito tempo, né? Que não dá para ser, ao mesmo tempo, democrático, judaico e ter todo o território. Se você dá a cidadania para todos os palestinos, você fica democrático e tem todo o território, só que você deixa de ser judaico. Né? E a ideia do Estado de Israel é ser judaico. A outra solução é você ser democrático e judaico. Nesse caso, você tem que abdicar da Cisjordânia. Claro que dá para, por exemplo, a Ma'ale Adumim. Você pode contornar e deixar a Ma'ale Adumim no lar israelense. Isso tudo é resolução de conflito. Você dá outras áreas para os palestinos. Isso tudo faz parte de uma negociação de paz, e sempre foi, né? Então, você tem, que nem falam, Jerusalém, como que faz com Jerusalém?
Jerusalém, Israel defende que é a capital eterna e indivisível de Israel. Ok, continue, já é a capital de Israel. Eu fui para lá, está lá o Knesset, está lá o governo israelense, então é a capital de Israel. Agora, os palestinos demandam a parte oriental capital da Palestina. Você pode colocar a sede da presidência palestina em Jerusalém Oriental, mas com a cidade unificada. Então, assim, é uma cidade que está a capital da Palestina, é a capital de Israel, mas é unificada. E cada pessoa pode morar onde quiser. Com a administração palestina ficando em Ramallah, mas você pode vender ideia em resolução de conflito e falar, mas a sede da presidência ali está em Jerusalém Oriental, então é a capital de vocês. Mas na prática, assim, já está lá em Ramallah. Então você contorna para a resolução de conflito, você agradar todo mundo e dar narrativas para ambos. Então será a capital de Israel eterna e indivisível, mas vai ter a sede ali da autoridade palestina, como tem o Vaticano em Roma, enfim. Não foi isso que tentaram fazer em Oslo e não conseguiram? Que volta... E depois de Oslo, né? Na verdade, as negociações com o MER foram até mais avançadas. Mas é como a gente já conversou, né? Esses são os paradigmas que nós estamos conversando, é o paradigma que a gente teve até 20 anos, 15 anos. A realidade hoje em dia é um Oriente Médio diferente. Então, minha pergunta é a seguinte, eu queria pegar o grande mapa do Oriente Médio, o que está acontecendo, especialmente depois do 7 de outubro, o Sinwar, como ele contribuiu para mudar o mapa do Oriente Médio. Bem, há um consenso que, desde então, depois do primeiro choque do fracasso da inteligência e militar de Israel em 7 de outubro, Israel teve vitórias militares indiscutíveis em Gaza, é inconclusivo, nessa questão do Irã, na questão da Síria, com a queda do regime Assad, com o enfraquecimento, degradação do Hezbollah. Eu queria que você tentasse ver, eu sei que não dá para ignorar a questão palestina, que ironicamente um dos motivos do 7 de outubro, não dá para fazer a linha direta, é que o Hamas não queria a normalização de relações, obviamente, entre Israel e a Arábia Saudita, que na cabeça de muita gente, nas lideranças dos países, seria possível normalizar tudo fingindo que não tem a questão palestina, que é o pequeno elefante na sala. Mas eu queria que você me desse esse quadro, para onde você acha que vai esse Oriente Médio, assim, nesse grande mapa, incluindo áreas que você realmente acompanha com muita atenção, que é o Líbano e a Síria. Minha única provocação é que Israel teve grandes vitórias militares, mas ainda não tem uma visão estratégica para tirar proveito, e o grande vencedor estratégico que eu vejo até agora é a Arábia Saudita. Está numa situação muito cômoda, porque Israel fez o chamado trabalho sujo, como diz o Merz, o primeiro-ministro da Alemanha. Ela é aliado íntimo dos Estados Unidos, não quer romper com o Irã, mas o Irã está bem enfraquecido. E quem está pegando o problema de imagem pesado no resto do mundo, na imprensa, é Israel. É a Arábia Saudita. Todo mundo esqueceu que é a Arábia Saudita. Está numa situação muito cômoda, por enquanto. Concordo sim. Queria que você desse uma pincelada. Concordo 100% com você em relação à Arábia Saudita. Aliás, é impressionante, né? Que aquele país que é uma ditadura, todos nós sabemos, né? O Bin Salman mandou esquartejar nosso colega jornalista Jamal Khashoggi. Hoje se fala do futebol na Arábia Saudita, o Al Hilal, o Cristiano Ronaldo, vai ter Copa do Mundo em 2034 lá, compraram torneios de golfe. Eles estão geopoliticamente muito bem, porque eles estão bem com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, não tem problema com o Irã, não tem problema com Israel. E a grande questão para Israel da Arábia Saudita é que a Arábia Saudita não precisa de Israel nesse momento mais. Porque com o Trump, a Arábia Saudita tem uma conexão direta com o Trump. Ele não precisa, o Bin Salman não precisa mais de Israel para tentar melhorar a imagem dele. Ele já tem. Os Estados Unidos, o Trump foi para a Arábia Saudita, foi para Emirados Árabes, Catar, não foi para Israel. Então não há, e o Bin Salman vai estar no poder na Arábia Saudita por décadas e décadas. Ele não precisa ter pressa, especialmente com a guerra em Gaza, na qual a população mais jovem saudita é muito solidária aos palestinos, para acelerar um acordo, sem que ele não precisa desse acordo, porque a relação com Israel já existe, né? Pode não ser pública, mas já existe, então ele não precisa acelerar nada. Então, como você colocou, eles são os grandes beneficiados desse cenário, não só regional, como eu diria, global. Eu não vejo nenhum país, dois países, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, são os países mais beneficiados no mundo hoje
levando em conta a guerra Rússia-Ucrânia, a rivalidade Estados Unidos-China, os conflitos no Oriente Médio, Israel-Irã, eles são os maiores beneficiados. Pulando para o Líbano, Israel deu uma goleada no Hezbollah. Nenhum de nós imaginava que seria tão fácil a vitória. Por quê? Porque o Hezbollah nunca... A guerra do Hezbollah seria agora, seria para defender o Irã. O Hezbollah foi feito para ser a bomba atômica do Irã, para defender os interesses iranianos, não para defender os palestinos. Então a estratégia de Nasrallah era só ficar provocando no norte de Israel. O Netanyahu decidiu escalar, escalou rápido, e foi para decapitação. Quer dizer, eu vi ele discursando na ONU aqui em setembro, assim, estava comentando discurso, de repente veio a notícia que matou o Nasrallah. Foi tudo muito rápido, dos pagers, tudo. E o Hezbollah saiu ultra enfraquecido. Isso, inclusive, dentro do Líbano. E hoje tem um novo cenário político no Líbano. Você tem um primeiro-ministro que foi presidente e presidiu o Tribunal Penal Internacional de Haia, que é o Nawaf Salam, que é abertamente contra o Hezbollah, e um presidente, que é o Joseph Aoun, que comandou as Forças Armadas, tem uma relação muito boa com os Estados Unidos, embora ele mantenha diálogo com o Hezbollah. Mas o Hezbollah saiu muito enfraquecido. Hoje o Hezbollah não tem mais poder no Líbano. E daí você tem um emissário do Líbano, do Trump, que é o Thomas Barak, que é filho de libaneses, de Zarli, inclusive que conhece o cenário libanês. Também tem o Boulos, né, o pai do Michael Boulos, que também tem uma boa noção de Líbano, com muitos contatos ali. Esse é o genro, explicarem, é o genro do Trump, outro genro. Boulos é Paulo. Ele tem um genro libanês e um genro judeu. Boulos é Paulo em árabe, até como com Boutros é Pedro, mas... Então eles estão ali, o Líbano, a ideia do Líbano, sim, o Thomas Barak já indicou, vai ser desarmar o Hezbollah, pelo menos ao sul do Litânia. O Hezbollah está aceitando, vai fazer, porque dentro do sistema sectário do Líbano eles são, sim, representativos dos xiitas, então politicamente, claro que faz parte, não tem como evitar. A população xiita do Líbano é cerca de 35%, 40%, é proibido o censo no Líbano, portanto não tem como saber, proibido porque os cristãos não permitem. Mas está meio que contornado e quer fazer um acordo de estabelecimento de fronteiras com Israel, com a retirada israelense, tudo. É uma negociação normal, diplomática, que aliás já deveria ter ocorrido faz tempo, porque o problema do Líbano com Israel era fazer, bom, sem contar o Hezbollah, mas em termos territoriais, as fazendas de Shebaa, que na verdade é uma questão territorial do Líbano com a Síria, mas é uma coisa muito pequena. Assim, vários países têm problemas de fronteira, assim, similares a fazendas de Shebaa. É um problema, não é uma coisa assim, vai acabar o Líbano, tudo. O Chipre está lá com um terço do território ocupado pela Turquia. Entendeu? Assim, dava para... Eles fizeram um acordo das bacias de Gaza, então o cenário no Líbano melhorou muito e tende a haver um acordo, não de paz, mas um acordo de convivência, de algo nesse sentido com Israel. Na Síria o cenário é mais complicado, porque estão normalizando um terrorista. O Ahmad al-Shara é um terrorista, o Hayat Tahrir al-Sham é terrorista, e está cheio de terrorista na Síria. O que eles estão fazendo com os alauítas é massacre em cima de massacre. Eles tentaram com os drusos, Israel entrou lá, eles ficaram mais espertos, e teve um papel muito importante do Ali Jumblat, líder druso libanês, que tem um bom... Porque como Ali Jumblat, o pai, foi assassinado pelo Assad, sempre foi anti-Assad, a turma do al-Shara respeita muito o Jumblat e ele conseguiu coordenar. E os cristãos na Síria. O atentado terrorista contra a igreja de Mar Elias, no subúrbio de Damasco, teve outro ataque em Rama. Os cristãos da Síria estão em pânico, você tem um regime jihadista na Síria. Assim, é o regime da Al-Qaeda que está governando a Síria. E daí o que acontece? O Ahmed al-Shara, ele aprendeu, talvez tenha sido aconselhado pela Arábia Saudita ou pelos Emirados Árabes, falou, não critica os Estados Unidos e não critica Israel, que vai ficar tudo bem para você. E é o que está acontecendo. Porém, internamente dentro da Síria, quem vai pagar o preço, ele vai fazer um pacto de não agressão com Israel, ele vai dar esse prêmio para o Trump. Não é acordo de paz, é pacto de não agressão, porque tem toda a questão das colinas do Golã, tudo. Israel talvez ocupe o que ocupou nos últimos meses, mas não o Golã. E daí vai ter esse pacto de não agressão, mas quem vai pagar o preço cada vez maior são os cristãos da Síria, como os cristãos iraquianos pagaram pela invasão ao Iraque do Bush. E os cristãos sírios e os cristãos iraquianos é diferente. Cristão libanês, assim, eu falo daí tem o que vocês chamam de lugar de fala, embora eu não seja religioso. Cristão libanês não tem problema, né? Vamos
partir desse ponto, né? Quer dizer, ele não é maioria no país, tem por garantia metade do parlamento, cargo de presidente, comandante das Forças Armadas, presidente da Suprema Corte, sem dizer que os cristãos são perseguidos no Líbano, isso é coisa de propagandista, que nem aquela Brigitte Gabriel, que é uma estelionatária, tá certo? Então, assim, se fala de perseguição a cristãos, é verdade na Síria, é verdade no Iraque, é verdade no Egito. No Líbano, sinto muito, mas não condiz com a realidade. Eu que vou muito ao Líbano, assim, dizer que existe, chega até ter um lado um tanto cômico, né? Dizer que os cristãos sejam perseguidos dentro do Líbano. Então eu acho que é mais ou menos esse cenário. O Líbano vai ter uma coisa mais genuína de um país que hoje tem um bom presidente, um bom primeiro-ministro, que vai resolver a questão das fronteiras com Israel, e no futuro vai ter paz, mas nesse momento, por uma série de circunstâncias, especialmente Gaza, vai esperar a Arábia Saudita, resolve a situação e deixa congelado ali. Mas pelo menos não vai ter mais guerra. Não tem mais o Hezbollah, que era o problema. E na questão da Síria, vai ter um pacto de não agressão, que para Israel vai ser muito bom, mas vai ser péssimo para cristãos e alauítas da Síria. Os drusos eu vejo uma outra forma diante de Israel e do Ali Jumblat. Como diz o ditado árabe, dos teus lábios para os ouvidos de Deus. Exato. Vamos. E lembrando também, para aqueles que estão nos assistindo, que com todos os problemas que o Assad tinha, tanto pai quanto filho, a Síria do governo dessa dinastia era uma Síria que protegia ou convivia em paz com as minorias. Exato. Então, nem cristãos nem sunitas tiveram enormes problemas, com exceção de alguns episódios muito específicos ao longo da história de governo da família Assad, e agora isso está passando por uma reviravolta na Síria, e provavelmente um acordo como esse que você está mencionando entre a Síria e Israel vai ser feito com um pé atrás, certo? Porque, como você colocou muito bem, o governo é um governo jihadista. Uma coisa que é importante, os países sempre, em qualquer país do mundo, pensam nos seus interesses. Israel está pensando nos seus interesses, o que é totalmente legítimo. Os países devem pensar, acima de tudo, no interesse. Para Israel, como eu disse, é positivo esse acordo com Ahmed al-Shara, ponto final. Assim, o que eu estou falando é o impacto dentro da Síria. Então, assim, países agem assim com qualquer nação do mundo. Ok, eu queria voltar para o que você mencionou sobre a dissonância entre a população e a liderança na Arábia Saudita e expandir isso para o horizonte mais amplo do Oriente Médio. O Egito e a Jordânia fizeram acordos de paz com Israel que aparentemente não se refletiram nas sociedades. Ainda há um antagonismo enorme entre a sociedade e a relação com Israel. Como é que você vê a possibilidade de uma ampliação da normalização das relações entre mais países do Oriente Médio e Israel, se essa sensação da população continua sendo a mesma de antagonismo que já existia? Então, há interesses nacionais que as lideranças estão promovendo, mas isso não é compatível com a percepção da opinião pública em geral. Como é que se lida com esse problema? Olha, sobre a população árabe é extremamente diversa, as pessoas têm só as mais variadas opiniões sobre tudo. Pegando o exemplo do Líbano, que eu conheço mais. Se você falar do Hezbollah, o Hezbollah foi muito pior para o Líbano do que foi para Israel. Tá? Então isso é um ponto muito importante. O Hezbollah matou muitos libaneses em atentados, o mais célebre de todos, o Rafik Hariri, que foi a grande liderança política libanesa no pós-guerra civil, matou jornalistas como Samir Kassir, como Gibran Tueni, Samir Kassir, que escreveu o livro Beirute, eu sempre deixo atrás de mim quando eu entro lá no ar, na Globo News, matou Gibran Tueni, dono do jornal An-Nahar. Agora, se você pegar, eles são todos anti-Hezbollah, mas uma coisa que todos têm em comum no Líbano é um sentimento de injustiça em relação aos palestinos. Isso inclui as vertentes mais antipalestinas
na guerra civil atualmente. Eles acham que eles veem palestinos como um problema dentro do Líbano, os refugiados, mas eles sentem que existe uma injustiça com os palestinos, porque eles veem os palestinos como um povo dali, que era o povo de Haifa, o povo de Jaffa, o povo de Nazaré, o povo que estava ali no que hoje é Israel, que eram como os libaneses, como os sírios, na verdade eram todos parte do Império Otomano, as fronteiras são artificiais, e daí eles veem como uma coisa externa à presença de Israel. Eles entendem, especialmente no Líbano, na Síria e no Iraque, a questão dos judeus do mundo árabe. Tá? Isso é importante deixar muito claro. Na Síria, assim, eu ficava impressionado com a noção sobre judeus sírios, de tudo. Então, e no Líbano também, até hoje existe, tem lá a sinagoga, de uma noção que faziam parte daquilo lá. O próprio, o principal escritor libanês, que é o presidente da Academia Francesa de Letras, o Amin Maalouf, ele deixa isso muito claro nos livros dele. Tudo. Mas existe essa noção de injustiça com os palestinos. Então, isso vai ficar sempre. Então, pode ter paz com o Egito desde há 45 anos, pode ter paz com a Jordânia há já 30 anos, né? Mais ou menos, mais de 30 anos, mas esse sentimento continua, e esse sentimento vai continuar no Líbano, vai continuar na Síria, vai continuar na Arábia Saudita, até que haja uma resolução para a questão palestina. O que Israel pode ter, e já conseguiu militarmente, Israel não sofre nenhuma ameaça regional, é hegemônico militarmente. Israel ganhou essa guerra como ganhou a Guerra dos 6 Dias ou a Guerra do Yom Kippur também, né? Tipo assim, foi uma derrota total, acabou, não vai ter mais Hezbollah, não vai ter mais Irã ameaçando Israel, não tem, acabou, ganhou Israel. Então agora é uma questão de Israel decidir o que quer. Se fizer levar adiante a negociação com os palestinos, é claro que os palestinos têm culpa também, é óbvio que teve, a gente pode voltar ali, negociações de Camp David, tudo, mas o fato é que não resolveu a questão, não resolveu daquela forma, os palestinos não aceitaram aquela proposta, tá certo? Dizem que Israel também não aceitou o que os palestinos queriam. Você tem que voltar e negociar até chegar a um acordo, não dá para ser eternar, não deu certo, nunca mais vai ter. Então o sentimento de justiça é muito grande. Dito isso, Israel ganhou e é hegemônico. De não ter o acordo com a Arábia Saudita, o acordo é simbólico. Nós sabemos, já tem relação com a Arábia Saudita há muito tempo. Guga, nós dois lemos muito um grande analista americano de origem iraniana, que é o Karim Sarjapur. Sim, sim. Claro, ele é o cara que estava esses últimos dias, depois, na chamada Guerra dos 12 Dias, arroz e festa na mídia. Ele tem uma visão interessante, que diz o seguinte: é natural uma aliança entre Israel e o Irã. Sim. São dois países... Não. Entre Israel e o Irã, não. Não, ele fala. Não, ele fala, porque são dois países... Não regime, Samuel. O país. Não, ele fala... A histórica aliança periférica. O país. Não, ele disse teria uma aliança natural. Claro, os países, eles são duas sociedades não árabes, não tem fronteira. Pelo menos nesse caso, Israel não tem nenhum problema de fronteira com o Irã, porque não tem fronteira. Então ele acha que no futuro, com uma eventual queda do regime dos ayatollahs, é possível novamente essa aliança. Ele considera, inclusive, o regime atual do Irã, ele falou, como ele era antissemita, ele não tem dúvida sobre isso, e pela situação seguinte, sempre foi muito importante para o regime dos ayatollahs desfraudar a bandeira palestina, que era uma maneira do Irã, o antigo Império Persa, etc., etc., ter uma penetração no mundo árabe. Através da bandeira palestina, eles podiam, era um passaporte para eles. Você visualiza no futuro relações de convivência? A premissa é complicada, se vai cair ou não vai cair esse regime, o que vem no lugar, etc. Como que você vê as relações Israel com o Irã? Olha, não tem nada pior. Assim, o que o regime iraniano fez para os palestinos é péssimo, porque associou uma causa justa dos palestinos terem uma nação a um regime extremista, radical, como o regime iraniano, com apartheid contra as mulheres, tudo. Então eles pegaram uma causa palestina e associaram ao regime deles, que os palestinos não precisavam disso, eles não... E outra coisa sobre o Irã é que, como eu falei agora, existe no mundo árabe uma noção de injustiça com os palestinos, porém,
há uma noção de que na questão Irã, Israel é diferente, Irã, Hezbollah, o Irã é visto como imperialista, né? Ou era, até ser derrotado na região. Então, existe esse outro lado. Então, o conflito Israel-Irã é visto de uma outra forma. Vocês mesmos falaram, mesmo como a Arábia Saudita enxergou tudo. Agora, regimes não são... Eu estou até aqui com o livro aqui, ó, do Stephen Levitsky, aqui, ó, Caio. Opa, baixou, mas eu volto. Baixou, mas eu volto. Não, mas esse livro aqui, que não é aquele último lá, esse livro fala que regimes ditatoriais, frutos de revolução, como da Rússia, de Cuba e do Irã, são um pouco mais sólidos, né, do que regimes frutos de golpe, como a ditadura militar da Argentina, para pegar um exemplo. Então, o regime tem isso. Porém, quanto mais envelhece o regime, já são 45 anos desse regime. O regime está bastante enfraquecido. Então ainda tem, é comandado pelos veteranos da guerra Irã-Iraque, mas está enfraquecido. Nada é eterno. Pode cair o regime. Eu acho que em tudo, Israel tinha tudo na mão, mas o bombardeio, a prisão, aquilo pegou muito mal com a oposição iraniana. Até hoje tem uma matéria grande no New York Times, mas eu já tinha lido entrevista da Narges Mohammed no Lorient Le Jour, no jornal libanês, tinha visto declaração. Aquilo pegou muito mal, porque matou os parentes, né? Matou médicos. Para quem não sabe, é a maior prisão política. E o bombardeio foi durante o dia, na hora de visitação do lugar que estavam. O New York Times tem uma matéria na capa hoje, explicando tudo, até recomendo. Então, o Netanyahu errou. Assim, uma coisa é claro, você bombardear o programa nuclear ou até alvos do regime. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar e bombardear quem não tem a ver. No Líbano, por exemplo, quando estava no sul do Líbano, tudo era tranquilo. Aí quando começou a ir para Darra, já pegou, mas aí tiveram uns outros bombardeios, que daí já falou, opa, sabe, é só contra o Hezbollah, mas foi basicamente focado no Hezbollah. Vamos. Agora, no Irã, então, isso daí eu acho que, mas mesmo assim, eu acho que sim, uma vez que cai o regime, não vai ser de repente, não vai ser, porque a prioridade nunca se cai o regime no Irã, a prioridade deles não é discutir relação com Israel, nós vai ter que cair o regime no Irã. Uma coisa assim, monumental para o dia a dia deles, porque em toda essa região, tirando os palestinos, não é Israel-cêntrico. Para a Arábia Saudita, o grande objetivo da Arábia Saudita é ser uma grande Dubai. Assim, basta ver o foco deles, essa questão do futebol é muito mais importante para eles do que Israel. Sim, sendo muito honesto, sabe? Assim, vender imagem. Olha quanto eles pagam para o Cristiano Ronaldo, que eles vão pagar para o Messi, agora que o Messi provavelmente vai para lá também. Então, assim, é um foco muito maior em transformar a Arábia Saudita, porque Dubai conseguiu, né? Os Emirados Árabes. Quer dizer, vocês lembram, quem falava de Dubai nos anos 80, 90? Não existe. Hoje é uma das grandes metrópoles globais. Doha também entrando, Abu Dhabi, e a Arábia Saudita quer que Riad, Jeddah, entre isso daí. Então, isso não é israelocêntrico, então não é tudo em função de Israel. Então, para a Arábia Saudita, está lá Israel, eles estão com uma relação boa, tudo, mas eles precisam mais dos Estados Unidos, da China, tudo. Israel é mais uma coisinha para eles ali. Eles nunca vão atacar Israel, vão fazer nada contra Israel, vão manter essas relações na área de inteligência e de segurança. E quando chegar o momento que tiver acabado a guerra em Gaza, aí eles vêm. O Bin Salman não precisa ter pressa para nada. E a questão palestina para eles também é secundária? Não, para a população é uma noção de injustiça, mas para a população saudita é claro que assim, não é uma coisa que falem todos os dias. Eu falo pelo Líbano. Assim, no Líbano tem 1000 outras discussões, além de Israel é mais uma. Quer dizer, logo antes da guerra do Hezbollah era muito mais uma questão dos refugiados sírios dentro do Líbano, um problema que estava tendo, que eles estavam pegando empregos libaneses, como é qualquer sociedade no mundo, que você tem um volume grande de pessoas estrangeiras que estão ali tendo trabalho, acaba ficando dentro de discussões internas e do dia a dia mesmo do Líbano. Tanto que para o Líbano a questão do Hezbollah, sim, aí é muito forte, né? Mas do Hezbollah internamente dentro do Líbano. É importante frisar isso. Uma questão interna, como eu falei,
pelas atrocidades que o Hezbollah cometeu no Líbano. E era isso, é sempre uma... que às vezes tem gente que não acompanha tanto a região. É importante frisar, o Hezbollah para o Líbano foi tão ruim quanto a junta militar argentina foi para a Argentina. E o Estado Islâmico para a Síria e para o Iraque. Exatamente, assim, porque tem gente que fala que, assim, algumas pessoas que parecem começaram a acompanhar o Oriente Médio ontem, que ficam ali simpatizantes do Hezbollah, achando que o Hezbollah está ali defendendo o Líbano. O Hezbollah estava ali defendendo nem o Irã, o regime iraniano. Então, assim, é algo que assim, é importante entender. Por isso que eu sempre gosto... Eu entrevistei o porta-voz da chancelaria iraniana no domingo. E eu perguntei para ele, mas usando o que o Hezbollah fez dentro do Líbano. Ele ficou surpreso. Perguntei se ele ia voltar a armar esse grupo que matou, eu citei várias pessoas que o Hezbollah matou dentro do Líbano, que ele achou que fosse por Israel, só que eu peguei... Então, assim, tem que mostrar que é isso. O Hezbollah era uma arma de um regime ditatorial. O Hezbollah era como a junta militar da Argentina. Aquela frase famosa que a gente sempre usa, né? O regime iraniano vai lutar contra Israel até o último palestino e o Hezbollah vai lutar contra Israel até o último palestino. Exato. O sacrifício que teve e tal. Escuta, eu sou hoje o ditador aqui, tô olhando o cronômetro. Estourou o Tá tempo. passando. Oi? Estouramos o tempo. Não, tudo bem, mas a gente tem um tempo extra, assim. Como o Palmeiras sempre tem um tempo extra. Quando o convidado é especial, a gente uma plaquinha mais. É o seguinte, Guga, eu espero um dia a gente ter aquele nosso sonho de fazer a road trip de Tel Aviv para Beirute ou vice-versa, que pelo andar literalmente da carruagem, parece ser uma coisa mais fácil do que a gente fazer uma road trip de Tel Aviv para Ramallah, mas tudo bem. Ô, Samuel, você tinha uma dica aí também de viagem, né? Como que era? E também você queria falar das águas frias, né? Você tem uma dica brasileira. Não, aí entra na conversa com o Guga. Primeiro tem uma música que eu aprendi 50 Nós anos aprendemos de criança, né? quase 60 anos atrás, em hebraico, que dizia que era uma paródia de uma música americana que dizia quando a paz chegar, nós iremos de trem para Damasco. Com uma melodia folclórica dos anos 60. Então, nós crescemos, eu e o Samuel crescemos com essa música. Um dia a gente ia pegar o trem para Damasco, nós vamos pegar, ou vou pegar um Uber, um Uber de Tel Aviv. Damasco Caio, eu posso te dizer que ainda hoje ir de Tel Aviv para Ramallah não é nenhum problema, tem uma estrada que vai praticamente direto até lá. Então, se você quiser, tanto para Beirute quanto para Ramallah, em algum momento a gente vai poder fazer. Depende de quem estiver no carro comigo. Mas falando de águas frias, Guga, queria te deixar o convite, já que a gente gosta de nadar, independentemente da temperatura. Em novembro, quando já está bem mais quentinho aqui, tem uma travessia para Ilhabela, de São Sebastião para Ilhabela. Então, eu já fiz 2 vezes e você está mais do que convidado. Não, pô, agora eu gostei de ver, Samuel. 5 quilômetros que dá para tirar de letra. Eu vou para Montenegro agora em outubro fazer 4 maratonas aquáticas em 4 dias, de 10. Aí, muito bom. Eu acompanho de iate. Eu vou acompanhar vocês no meu iate ali. No meu iate ali na só uma coisa. O que é muito importante para todo esse processo de paz e também para o futuro de Israel é Israel se livrar dessa figura chamada Benjamin Netanyahu. Tem muitas outras pessoas que podem governar Israel e defender os interesses israelenses. Eu acho que teria o efeito Bush-Obama imediatamente quando ele deixasse o poder para a imagem internacional de Israel. Viu? Uma coisa assim que o efeito Bush-Obama, você sabe o que é, né? Sim. O Obama manteve até o secretário da defesa do Bush, Robert Gates. Mas, assim, o sistema político israelense está em efervescência nesses dias.
nós temos a saída do Gadi Eisenkot do partido onde ele estava, Naftali Bennett está fazendo uma campanha há muito tempo, a esquerda tem se fortalecido com o Yair Golan. O dilema é que o resultado desse conflito, de certa forma, fortaleceu muito a base política do Netanyahu. Então, vai haver eleições. Israel é um país democrático. O mandato do Netanyahu, em algum momento, vai terminar quando se cumprirem os 4 anos. E a pergunta é quais vão ser as condições na região que vão influenciar a próxima campanha política em Israel, e isso nenhum de nós pode saber nesse momento. E lembrando que depende o dia que o primeiro-ministro de Israel se chama Donald Trump, o integrante da coalizão de governo do Netanyahu. Depende a hora do dia, quem toma as decisões em Israel é o primeiro-ministro Trump e não o primeiro-ministro Netanyahu. Vou discordar de você, talvez em algumas questões. Isso é uma piada, foi uma piada. Mas o sistema político israelense é muito resiliente. Não, é uma brincadeira, porque é uma brincadeira dita algumas vezes para quem eu vou dar hoje. Guga, nós temos uma tradição Bom Retiro aqui, nós inventamos os prêmios, um prêmio positivo e um prêmio negativo, sempre ao final do episódio. Então agora é hora de dar os prêmios. Samuel, você quer dar o Mau Retiro primeiro? Eu vou dar um Mau Retiro, como sempre, eu dou um Mau Retiro. Eu não costumo fazer propaganda de gente que não deveria aparecer, mas eu vou dar o prêmio Mau Retiro para os organizadores da Flip, a feira literária que acontece em Paraty todos os anos, que convocaram o historiador Ilan Pappé para participar de uma mesa. Ilan Pappé é um historiador israelense que foi praticamente expulso da Universidade de Haifa por falsidade ideológica e vai receber um palco na Flip, por enquanto, sem nenhum contraponto. Então, Mau Retiro para os organizadores da Flip, que em lugar de organizar um debate equilibrado, estão dando palco para alguém que realmente não tem nenhuma credencial. E meu prêmio Bom Retiro vai para um podcast que não vou comparar com o nosso. É um podcast israelense, é um dos mais ouvidos em Israel e no mundo. Ele é em inglês, por 2 israelenses de origem americana, o Rabino Hartman e o Yossi Klein Halevi, que todo mundo deve conhecer, um grande historiador, jornalista, e chama For Heaven's Sake. For Heaven's Sake, que significa pelo amor de Deus. É uma conversa, às vezes, meio exasperada entre os dois, e eles fazem essa piadinha que eu fiz aí do primeiro-ministro de Israel, que é o Trump, mas, em geral, eu aconselho esse podcast para todo mundo, pelas conversas que incluem conversas estratégicas, políticas, os dilemas éticos que envolvem uma guerra, o futuro da sociedade de Israel, tanto externamente como internamente. Escuta. E para quem se interessar pelo Yossi Klein Halevi, a Stand With Us fez a tradução e publicou aqui no Brasil o livro dele, Cartas ao Meu Vizinho Palestino, altamente recomendado. Guga, primeiro esqueci o essencial, um abração no teu grande amigo canino Messi, e você pode mandar um abração para o meu grande amigo Pelé, está ali sentado ali atrás, ameaçou latir, acho que veio o entregador do Amazon fazer alguma coisa aqui no pedaço, mas ele tá muito comportado, acho que ele gostou do Guga. Ele só late quando o Samuel fala alguma coisa. E falando de Pelé, vocês falaram aí tanto sobre futebol, eu consigo lembrar que o Pelé foi para o Cosmos, nos Estados Unidos, e talvez agora o que a Arábia Saudita esteja tentando fazer é a mesma coisa com as novas estrelas. Finalmente uma grande contribuição esportiva do Samuel, além de águas frias. Guga, foi um prazer, foi muito boa a conversa, espero que os nossos ouvintes e espectadores. E nem deu pra gente falar mais de Turquia, hein, Caio e Samuel? Você volta. E tem Turquia. Não, faltou Turquia, faltou um monte de assunto. O assunto é infatigável, como os ares, os mares e as piscinas. Risca, e foram 45 minutos, 4 de acréscimos, né? Então. Tá certo, não pode chegar nos 50. Um abraço para vocês, Samuel e Caio. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Abraço.
podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Edição, direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.